dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre fração. Como a prof sabe que é um conteúdo que vocês viram pouco no passado, eu vou fazer um vídeo, né? Estou fazendo esse vídeo para explicar um pouquinho para vocês sobre esse conteúdo. Então, para começar, coloquei aqui no quadro. Fração é uma parte de um todo que foi dividido em partes iguais. Olha só, temos informações importantes aqui. Fração, para começar, é uma parte, ou seja, é um pedaço de um todo, de algo inteiro, que foi dividido em partes iguais. Então, quando a gente está falando de fração, a gente está falando de uma divisão, algo que foi dividido. E ó, atenção, em partes iguais, tem que ser sempre em partes iguais, tá? Então, por exemplo, eu tenho, vou fazer um desenho aqui. Esse desenho pode representar um bolo, uma torta ou simplesmente uma figura plana, certo? Então, eu vou dividi-la, por exemplo, em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Observem, são 6 partes iguais. Eu não posso fazer um risquinho mais longe e outro mais perto e ficar com uma parte grande e uma pequena, senão não dá certo, tá? Tem que ser partes iguais. Essa figura foi dividida em 6 partes. E eu vou utilizar, eu vou pintar, eu vou riscar duas partes. Como que eu represento essa fração? Essa fração a gente representa assim. Eu utilizei duas partes, tem um pouquinho de reflexo, né? Utilizei duas partes de algo que foi dividido em 6 partes iguais. Então, eu utilizei 2/6. Essa parte que a prof pintou, ela representa 2/6 dessa figura inteira, tá? Então, quando eu vou fazer a leitura dessa fração, o número de cima, que é o numerador, a parte de cima, olha só, informação importante, é o numerador. Ele indica quantas partes eu utilizei. O número de baixo é o denominador. O denominador, ele indica em quantas partes iguais a minha figura foi dividida. O de cima, quanto eu utilizei, o de baixo, em quantas partes ela foi dividida. Quando eu vou fazer a leitura de qualquer fração, o numerador, eu faço a leitura direta do número que está ali, no caso aqui, 2. O de baixo tem uma regrinha diferente para a gente falar e escrever. Então, quando é por 2, vai ter lá na atividade de vocês uma tabelinha disso, tá? Então, quando é por 2, representa a metade, né? Tudo que eu quero a metade, eu divido em duas partes, certo? Então, a gente fala que é o meio. Quando é por 3, aí parecem os números ordinais, alguns deles. Quando é por 3, é terço. Quando é por 4, é quarto. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. E aí, os centésimos e os milésimos também são nessa ordem. Do 10 em diante, eu uso o termo avos. Então, se aqui embaixo tiver, por exemplo, 11, vou dar um exemplo aqui. Digamos que são 3, ó, de cima eu leio direto. 11, eu vou falar 3, 11 avos. Então, até o 10, eu uso meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. A partir daí, 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos e assim por diante. Eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Então, aqui eu tenho a circunferência dividida em duas partes. Eu vou pintar, eu vou utilizar uma parte, certo? Então, eu tenho aqui a fração 1/2. Outro exemplo. Eu tenho aqui um quadrado, vou utilizar 3 partes. Então, o numerador eu leio direto, 3,
E o de baixo, quantas partes foi divididas aqui? 4 partes. Então, são 3 partes de 4, ou seja, 3 quartos.